interessante, a gente olha para ela quase que toda vez que entra no inbox, né? Fala, provedor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui para a gente decifrar esse enigma que é o tal do MikroTik, né? E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma aba que é muito interessante, a gente olha para ela quase que toda vez que entra no inbox, né? E a gente nunca parou para analisar ela. Hoje a gente vai analisar um pouco mais a fundo, que é a aba de interface. Vamos lá, então. Galera, olha só, eu estou aqui com o meu o inbox aberto de uma MikroTik aqui, tá? Mas, para quem não conhece, aqui é a tela de configuração da sua MikroTik, começa pelo inbox, é muito interessante você aprender isso. Aqui é o menu principal, e nesse menu principal nós temos aqui uma aba chamada Interface, tá? A gente nunca dá valor a isso aqui, só vem aqui a dar uma olhada rapidamente e tal. Deixa eu aumentar aqui o tamanho dela para vocês, para ficar melhor. Pronto, agora. Então nessa aba Interface aqui, ó, a gente passa por ela rapidamente, utiliza muito esse botão de mais aqui para criar uma nova interface, porém a gente nunca parou para analisar ela com calma. Vamos dar uma olhada hoje nisso com calma, nesse vídeo rápido. Claro, isso aqui não é uma aula, não é um curso, né, onde você vai aprender a fundo cada função que eu vou mostrar aqui, cada coisa, mas pelo menos você fica familiarizado com o que tem, né, na sua MikroTik, o que dá para ser configurado. E se no futuro você precisar de alguma coisa desse tipo que eu vou falar aqui, você já vai lembrar logo, Roberto falou lá, tal, dá para fazer. Então, vamos trabalhar isso aí, vamos ver o que é que a gente pode fazer, tá certo? Bom, vou voltar novamente aqui, você abre o seu inbox, né, normal, como você faz toda vez, e clica aqui, ó, Interface, aqui em cima, ó, Interface. Ela vai abrir para você aí, tá? E nós temos várias abas aqui, ó, várias, e a gente vai dar uma volta, né? Fazer um tour dentro dela, tá certo? A primeira dela é talvez a mais importante de todas, que eu considero, que é a aba Interface, que é a aba geral, onde aparece tudo, literalmente tudo, tudo que você pensar, todo tipo de interface que você tiver na sua MikroTik vai aparecer aí, tá certo? Mas, Roberto, você está falando aí que é uma aba de interface, interface list. Mas o que é interface, na verdade, né? Então, vamos lá. Interface nada mais é do que, como o próprio nome diz, né? É uma conexão com alguma coisa, né? É uma interface. Quando a gente fala de um computador, nós temos algumas interfaces no computador. Quais são? O mouse é uma interface onde eu posso interferir dentro do computador pelo mouse, né? No mouse, o teclado também. Eu posso digitar, entrar com algum dado através do teclado. Aqui com o mouse eu consigo mexer aqui, ó. Tô mexendo. Eu não conseguiria fazer isso se não fosse desse formato com o mouse, né? E também, por exemplo, digitar alguma coisa, chegar aqui, ó, digitar aqui. Eu poderia com o teclado aqui chegar aqui e digitar aqui, ó. Ó, eu estou interferindo, eu estou colocando, eu estou entrando com dados aqui no computador. Então, a interface serve para isso, tá? Para você criar conexão. E que interface vai criar conexão? Não tô meio perdido ainda, Roberto. Me explica melhor. Ela vai criar conexão de alguma coisa que está fora da MikroTik com a MikroTik. Tá certo? Então vamos lá. Dá exemplo disso agora voltado para a MikroTik. Beleza, tranquilo. Você tem um fornecedor de link e o link da internet, né? A internet está chegando pelo seu fornecedor e você precisa plugar na sua MikroTik. Então a interface está ali para que você possa fazer essa conexão. Tem um cabo chegando, uma fibra chegando do meu cliente, um Wi-Fi. Então tudo isso são interfaces, tá? Claro que na MikroTik nós temos interface de entrada e saída. Eu não vou tocar muito nesse assunto, mas eu queria que vocês entendessem isso. Quando a gente fala de interface, é exatamente isso aí. São formas de conexão da MikroTik com o mundo, né? Seja ele cliente, seja ele link, mas bom, vamos seguir adiante. E a gente já viu que temos aqui algumas abas, como interface, interface list, tá? Ethernet, EOIP, IP tunnel, GRE tunnel, VLAN, VRRP, Bound e LTE. Vamos começar por aqui. A interface eu já falei. Tudo que você tem de conexão vai estar aqui. Ó, detalhe importante. Aqui eu tenho algumas conexões aqui, ó. Tá vendo? Eu deixei meio assim para não estar, né, passando aqui alguns dados assim, mas veja, aqui eu tenho uma interface L2TP. É uma conexão diferenciada de escada, tá certo? Que ela está sendo feita com um cliente ou um fornecedor.
Aqui eu tenho o PPTP, ó. Já tem um interface diferente, tá vendo? Se eu descer mais, eu vou achar uma Ethernet aqui, ó. Tá? O que é a conexão Ethernet? É a conexão física. Quando você fala assim, na MikroTik Ethernet, tá? Não tem muito uma tradução assim no português. Seria uma conexão física. Quando você fala Ethernet, é alguma portinha RJ45, tá? Alguma coisa assim. E aí você tem aqui também, ó, um PPTP Out. Esse aqui, inclusive, está até parado, tá? Esse aqui está rodando. Como é que eu sei que ele está rodando? Quando eu venho aqui para frente, eu tenho o estado dessa conexão. Por exemplo, se eu botar o mouse em cima aqui, ó, running, ele está rodando, tá? Se eu colocar no de cima, tem um DR, diferente do R de baixo. Porque no DR de cima tem Dynamic Running. Ou seja, esta conexão, ela foi criada dinamicamente, tá? Ela foi criada dinamicamente. E isso é muito importante que você entenda. Ou seja, não foi criada manualmente. Ah, eu quero criar. É que nem essa daqui, ó, que é física, né? Uma conexão física, ou seja, ela tá lá. Você plugou o cabo, apareceu o R. Ela não é dinâmica. Primeiro que ela não é virtual, ela é física. Tudo que você pega, ela é física, né? Ela não é virtual. Essa aqui é uma conexão virtual que está rodando dentro de uma conexão física. Sacou? Então, ó, mas aí ela tá dinâmica. Então tem esse D na frente, significa isso. E aí mais em cima, todas elas são dinâmicas, tá vendo? O tipo de conexão que tem, ó, L2TP Server é um tipo de conexão, a gente vai falar isso em outro vídeo. PPTP Server também a gente vai falar isso, ó, tá vendo? Aqui nós temos o MTU tamanho de pacote, a gente também tem outros vídeos falando sobre isso. Mas enfim, são informações que eu quero que você entenda, que são informações voltadas para o tipo de conexão, seja ela virtual ou seja ela física, que nem a internet, tá bom? Então vamos lá. Interface List, poucas pessoas usam. Para ser sincero, nessa vida de 20 e tantos anos de provedor, eu raramente usei isso e vi poucos provedores, poucos mesmos usarem isso. Que é o quê? Você pode criar listas de conexão, tipo assim, separar por listas. Eu chego aqui, ó, crio uma lista, tá? Eu posso criar vários tipos de lista, eu posso criar uma lista contendo todas as interfaces. Eu posso criar uma lista que até tem um aqui, ó, que eu deixei aqui, que não era. Eu posso criar uma lista dinâmica, tá? Que ela vai entrar nessa interface. Eu posso criar uma lista aqui qualquer, contendo qualquer coisa, e posso criar uma lista estática. Então é só criar aqui uma lista normal. E para que serve isso? Só de organização, tá? Você precisa fazer um roteamento diferenciado, você não precisa ir interface por interface. Você joga naquela lista ali e diz que aquela lista você quer criar aquele roteamento para ela, e isso vai acontecer da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá. Lista de interface, muito simples, muito tranquilo, não tem muito o que falar não, tá? Ethernet. Ethernet, eu acabei de dizer a você o que é uma Ethernet. Ethernet é aquela conexão física, aquela que você pega. Eu não tenho nenhum aqui agora para mostrar a vocês, mas é aquela conexão do cabo de rede, porta SFP, que é uma porta física de fibra, né? Então, assim, são conexões Ethernet que existem na nossa MikroTik. No caso dessa MikroTik aqui, ela é uma MikroTik virtual. Então, por ela ser uma MikroTik virtual, eu criei ela apenas com uma conexão Ethernet. Eu poderia ter botado 2, 3, 4, 5, tá? Conexões. Então, vamos lá. Agora vamos começar uma parte interessante. Nós temos aqui, vamos revisar, interface, interface list e Ethernet. Daqui para frente agora, são coisas que poucas pessoas usam, mas que, assim, é de extrema importância. Eu vou mostrar a você como é interessante cada coisa que tem daqui para frente e que, quando você começar a entender, vai dizer assim, pô, cara, muito massa isso aí, essa configuração. Então, vamos lá. Mas antes, eu queria botar a tradução de cada um aqui, tá? Eu não vou botar interface, porque eu já expliquei o que é interface, mas eu vou começar desse outro aqui, ó. EOIP Tuner. Ou seja, o que significa? Claro que eu não sou nenhum besta, não decorei nada disso. Eu tenho a minha filhinha aqui em cima, né? Para poder passar para vocês. Então, olha aqui, vamos botar a tradução desse EOIP. Na verdade, vamos falar de EOIP. EOIP, entendeu? EOIP. É um Ethernet over IP, tá? Ethernet, você já pensa o quê? Conexão física, alguma coisa que passa naquela conexão física. Traduzindo, é um IP sobre a camada física. É um túnel que ele vai criar, tá? Vou até melhorar aqui, ó. Um túnel, deixa eu botar em português. Túnel IP sobre a camada física. Para quem já conhece VLAN, isso aqui fica bem fácil de explicar, tá? É um túnelzinho bem extremamente simples que foi criado para conectar
dois hosts, né? Ou seja, duas redes separadas para que elas possam se comunicar. Então é um túnel sobre IP da camada física, ou seja, ele navega dentro da camada física. Beleza, Roberto. Segurança, protocolo, encapsulamento, criptografia. Calma, calma. Isso aí, põe uma coisa na tua cabeça. Isso é um túnel criado, estilo uma VPNzinha da vida, criado na camada física ali, bem basicão, tal. Beleza? É OIP. Usa muito? Não vejo também usarem muito. O pessoal não usa muito esse aqui, tá? É utilizado outros, e eu vou chegar lá para a gente ver. Temos aqui também o IP Tuner, que já é a abreviação daquele EOIP ali, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês também, botar a tradução, já que eu prometi. Deixa eu pegar aqui. É um túnel sobre IP. A mesma coisa, tá? É um túnel sobre IP, tá? Só que assim, é aquela história, não necessariamente navegando dentro de uma conexão física, ele pode estar dentro de outra conexão virtual, tá? Sem problema nenhum. Então, outra coisa também que não se usa muito. Daqui para frente é muito interessante porque é interessante para o provedor saber isso e é interessante porque é interessante se usar, tá? GRE Tuner, GRE Tuner. Vamos lá botar a tradução dele aqui primeiro, para que você possa saber. Cadê? Vamos lá. GRE Tuner. GRE Tuner. Significa Generic Router Encapsulation Tunnel. Traduzindo isso, túnel com rota genérica encapsulada. Túnel com rota genérica encapsulada. Olha lá, ó, rota genérica. O que isso quer dizer a você? É o mesmo túnel lá em cima, tá? Só que esse GRE Tuner, ele tá aí na MikroTik pelo seguinte fato. O que acontece com a MikroTik? Esse GRE Tuner, ele foi criado pela Cisco, tá? Então ele roda dentro de roteadores da Cisco. E como ele roda dentro de roteadores da Cisco, o que acontece com ele? Muitos provedores, muitas empresas procuraram a MikroTik e disseram assim, olha, eu tenho um protocolo lá de roteamento, tá? Que eu quero criar um túnel tal. Só que ele chama GRE Tuner. Lá na minha empresa, trabalhando no Cisco, eu não estou conseguindo conectar ele com a MikroTik. Então, o que acontece? A MikroTik teve que desenvolver também esse protocolo dentro da própria MikroTik para que ela possa se comunicar com os roteadores, principalmente da Cisco, que foi ela que desenvolveu isso, tá? Então, existe esse GRE, mas é como ele diz, Generic, né? Router Encapsulation Tunnel. Agora, tem um detalhe importante. É o primeiro túnel encapsulado de todos. Veja que eu falei lá em cima do EOIP, falei do IP Tunnel. Esse é o encapsulado. Esse já sai meio que diferente. E o que é encapsular, Roberto? Encapsular é você pegar uma informação, um pacote que você pegou ali, você está mandando para a internet, seja ele uma senha de banco, seja ele uma página de internet, e você encapsula com um endereçamento. Ou seja, você cria uma cápsula e na cápsula você bota no cabeçalho dela e manda na internet dizendo, olha, isso aqui é para fulaninho. E quem vai abrir esse capsulamento é exatamente a pessoa ou o computador que está no cabeçalho daquele pacote, tá certo? Então foi a primeira vez que ele encapsulou, ou seja, ele não está mandando um pacote aleatório, ele está encapsulando a coisa. Mas é mais para atender a parte ali desse protocolo voltado para Cisco, tá bom? Então vamos seguir aqui. VLAN, nossa famosa VLAN, muitos provedores conhecem VLAN, tá? A VLAN aí, inclusive tem aula aqui que eu já passei falando sobre VLAN. O que é VLAN? Para quem não entendeu o que é VLAN ainda, vamos falar rapidamente. VLAN nada mais é do que Virtual Local Area Network, LAN, tá? O que é isso? Traduzindo, é uma rede virtual local. Tá, como assim, Roberto, uma rede virtual local? A VLAN, ela não foi feita, apesar de que muita gente insiste em fazer isso, ela não foi feita para trabalhar na WAN, World Area Network. Ela foi feita para trabalhar interna do seu provedor, tá? Muita gente quer fazer uma VLAN, que eu vejo por aí, eu quero fazer uma VLAN da minha filial que está lá no Rio Grande do Sul e a minha matriz está aqui no norte, no nordeste, quer dizer, quero fazer uma VLAN disso para poder se comunicar. Tá errado, tá? O certo é fazer uma VPN, tá? Mais na frente ele vai falar sobre VPN. Então assim, a VLAN, ela é muito interessante, por exemplo, um provedor
uma operadora quer entregar link para você. Vou dar um exemplo aqui, para não ficar uma coisa assim bem... Então, ela quer te entregar um link. Se ela vai te entregar um link, o que acontece? Ela tem outros provedores, outras empresas que navegam ali na rede dela. E aí, para não deixar a coisa muito aberta, o que eles fizeram? Eles criam uma VLAN no roteamento dela, né? No roteador de borda, não, concentradora dela. Ela cria lá, pode ser até no de borda também, mas aí ela cria uma VLAN e entrega a você do outro lado a VLAN, né? Que aí tem um ID, que é uma identificação da VLAN para você tá um pouco seguro ali, tá? Existem outras formas de fazer, Roberto, com segurança também? Existe, mas eu estou falando agora da VLAN. Então, mas aí você pode dizer assim, mas Roberto, eu não estou na WAN. Não, você não está na WAN, você está na local do seu fornecedor, tá? Ele está do roteador dele para a sua empresa. Então, aquilo ali para ele é considerado local, é VLAN. Quem está fazendo a VLAN é ele, para você, tá certo? Agora você pode criar uma VLAN para os seus clientes. Você pode botar uma VLAN, já teve até inclusive pessoas aqui perguntando, Roberto, eu posso usar uma VLAN na minha OLT? Deve, não tem problema nenhum. ONU usa muito VLAN, tá? ONU usa muito VLAN. Então, assim, você pode criar uma VLAN da sua MikroTik direto para o roteador do cliente. Você pode criar uma VLAN da sua, sai da MikroTik e vai para um OLT. Quem não sabe o que é um OLT? OLT, na verdade, é o servidor da fibra ótica. Nada mais é do que um conversor de fibra para cabo de rede, tá? E aí ele trabalha com FTTH, né? Fiber to the Home. Então, assim, fibra até a casa do cliente. Então, você pode criar uma VLAN na OLT, você pode criar uma VLAN na MikroTik e lá na casa do cliente você criar uma outra VLAN, ou melhor, você conectar essa VLAN do cliente para que ele navegue com segurança, tá? Isso é muito utilizado em empresas para dar mais segurança para a empresa, porque trabalha com tráfegos ali. Tem muito tráfego de contas, né, de banco, informações importantes passando ali. Então, a VLAN é isso, virtual local, a área network, né? Rede virtual local, tá bom? Então, passamos da VLAN agora. E como cria essa VLAN? Simples, você aperta ali, você dá o nome à VLAN aqui, você bota a VLAN ID, aquilo que eu falei, ó, vai até 999, né? Pega até 3 números aqui. Você bota um ID aqui, diz a interface que ela vai rodar e tchau. Lembra, ela é uma virtual local area network. Ela trabalha em cima de uma física e a física é Ethernet. Por isso que ele diz aqui, ó, qual interface que você quer utilizar? E só me aparece a Ether1, porque você não pode rodar uma VLAN dentro de um PPTP, né? Que são aquelas outras conexões que você viu lá. Só me aparece a conexão física, aquela que eu ligo, que eu falei lá no início. Tá bom? Então isso aqui é uma VLAN. Agora nós temos aqui uma VRRP. Deixa eu pegar a tradução dela aqui, que eu também não sei de cabeça assim não. A gente tem que dar uma filadazinha, porque de vez em quando as coisas é muito complicado aqui pra gente, essas siglas. Ó, VRRP, Virtual Router Redundance Protocol. Traduzindo, Protocolo Virtual de Rota Redundante. Vamos tentar entender o que significa isso aí. Isso é muito, mas muito, muito legal. E 97, até mais, por cento dos provedores não conhecem esse protocolo. E aí eu vou falar um pouco dele aqui, tá? Só para você entender. Roberto, eu preciso usar ele agora? É isso que eu estou dizendo. Eu vou explicar o que é o protocolo e você toma a decisão que você quiser, tá? Mas assim, ó, para que serve esse protocolo virtual de rota redundante? Significa o seguinte, não sei se você já viu as pessoas falando muito assim, eu tenho um servidor espelho, eu faço um espelhamento do meu servidor. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, o que acontecia muito? O pessoal cria servidores, esses servidores, eles são tão importantes para acesso externo, ou seja, imagine uma prefeitura de uma cidade, um governo estadual, um banco, né? Que aí tem informações trafegando 24 horas ali e você apenas dependendo daquela máquina. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, você cria mais de um servidor, tá? Isso aí você pode fazer em várias formas, Linux, Windows, enfim. Não vou entrar nesse detalhe. Mas aí o que acontece? Você tem uma máquina, deixa eu botar aqui, máquina 1, máquina 2 e máquina 3, tá? Todas as 3 máquinas são exatamente iguais, tá certo? A senha que tem de cliente na 1 é a mesma senha que está na 2 e a mesma senha que está na 3. Sei lá, as informações de um cliente que está na 1 é a mesma que está na 2, por isso que elas chamam de máquinas espelho. Mas quem está rodando é essa aqui, ó. Essa aqui é a primária, tá? É a primária, primary.
Então, assim, você bota um IP nela, 192.168.0.1. Eu estou querendo fazer assim para visual, é interessante para você, né, acompanhar, aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó, 2. Vou criar uma outra secundária, tá? Tô botando em inglês para vocês se habituando com as palavras, né? Então, assim, ó, opa, 3 aqui. Então, eu tenho 3 máquinas locais rodando a mesma coisa. Mas, Roberto, não faz sentido. Faz, vai fazer agora. Você vai criar aqui um VIP, que é um IP virtual, tá? Vou botar qualquer coisa aqui. Desculpa aí se esse IP é seu, tá? Vou até botar um xizinho para não entregar o IP de ninguém. Esse IP não é meu, mas eu vou colocar esse IP virtual aqui, tá? Coloquei esse IP virtual. Para que serve esse IP virtual? Todo mundo que precisar acessar esta máquina aqui, ele vai acessar por esse IP aqui, tá? Mas aí tudo bem, até aí tudo bem, eu entendi. E daí para frente eu faço o quê? O legal de tudo isso é o seguinte: muitas vezes você usa esse protocolo, né, VRRP, para que você possa utilizar, por exemplo, OSPF, BGP. O que acontece com isso aqui? Se essa máquina, por algum motivo, falhar, essas duas assumem automaticamente, ou seja, ele vai sair dessa aqui, parou, eita, não tem acesso. Esse cara aqui, o protocolo, ele vai buscar em outra máquina a mesma coisa, tá? E não volta para a primeira máquina enquanto a primeira máquina não estiver ok. Por quê? Porque aqui, ó, vamos dizer que o cliente está trocando a senha dele aqui, ele quer acessar, ele nem sabe que a máquina 1 parou. Porque ele está acessando lá o servidorzão dele, abriu lá, para ele quer trocar a senha, troca a senha, ele troca a senha na máquina 2. Automaticamente, quando ele troca a senha na máquina 2, por uma questão de servidor interno, aí não tem nada a ver com o protocolo que eu estou falando, mas para ilustrar aqui, a máquina 2 vai mandar essa senha para a máquina 3, dizendo, ó, troca aí que ele trocou aqui comigo. E ela vai ficar aguardando a máquina 1 para atualizar também. É atualizado segundo a segundo, porque elas têm que estarem, elas precisam estar iguais sempre. Então, isso é uma questão de servidor. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que este protocolo, ele é muito utilizado para esse tipo de configuração aqui. Então, vamos lá. Globo.com tem uma máquina rodando. Ah, mas não dá uma máquina só. Vamos fazer o seguinte, eu preciso, estou rodando lá o Big Brother, está tendo muita votação, a máquina não está dando vencimento, o que a gente faz? Roda esse protocolo, ele vê qual a melhor rota para aquele cliente que está chegando e manda para a máquina 2. Vê o cliente está chegando e manda para a máquina 3. Entendeu? Ele não só funciona quando a máquina está parada, não. É se o tráfego estiver muito pesado, ele manda para outra, entendeu? E ficam trabalhando entre si. Ah, sei lá, Receita Federal, vai fazer imposto de renda e tem muita gente acessando naquele momento para não cair o sistema, eles fazem esse tipo de protocolo. Então, eu espero que tenha ficado bem explicado isso aí, tá? Desse protocolo, eu acho muito legal esse protocolo, pouco utilizado por a gente, era muito interessante ter sempre isso utilizando, né? Sempre utilizando isso aí, esse protocolo VRRP, tá bom? Mas está explicado mais ou menos o que é. Agora vamos para Bound. Bound, vamos lá. Vou botar a tradução de Bound aqui para a gente começar e eu explicar a você tudo o que é Bound aqui. Tá? O Bound nada mais é do que a agregação de várias interfaces de tipo Ethernet em um único link virtual. Detalhe, não pode fazer bound de virtual, ou seja, VLAN com VLAN para agregar, para fazer outro link virtual. Não dá. É tipo Ethernet, tá certo? Não tem como você fazer de virtual. Como assim, Roberto? Vou dar um exemplo agora para provedor. Provedor normalmente vai pegar link. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Vai pegar link e aí tem uma antena, né, de um ponto a outro ligando para pegar o link. O fornecedor dele está lá na outra cidade, ele recebe de um ponto a ponto de 20 km. Só que esse link está ficando saturado. O link não. A antena está ficando saturada. Quem nunca passou por isso, né? Se você já passou por isso, escreve aqui no comentário. Ah, Roberto, passei por isso. Eu tive que botar mais outra antena para poder segurar. Então, o que acontece? Você está ali, ó, sei lá, sua antena só consegue passar 400 MB e você já está topando ela, mas você pode comprar mais link. Só que sua antena não tem mais capacidade. O que você faz? Você cria um outro ponto a ponto, tá? E aí pega essas duas interfaces que descem na sua MikroTik e une ela. A agregação significa isso. Unir, juntar, tá certo?
várias interfaces. Claro, eu estou falando de duas, mas você pode fazer com duas, com três, com quatro, né? Normalmente é com duas. Então, assim, você vai juntar Ethernet, ou seja, você vai agregar, somar as duas. Aí sim você soma as duas. E como esse tráfego aí? Vai criar um link virtual, vai virar um link, como se fosse uma conexão única chegando na MikroTik, aonde esse protocolo vai gerenciar por onde ele manda a conexão. Então, ele vê que esse de cá já está topado com os 400 MB, você pode até fixar isso lá, tá? Você pode dizer, olha, aqui só pode trafegar até tanto. Então, ele já sabe que até tanto ele pode ficar ali. Depois ele manda por aqui e ele vai somando os dois links. Então, em vez de ter 400, você passa a ter, teoricamente, 800, né? Porque aí você somou duas conexões físicas. Ah, eu quero 3. E qual seria o exemplo disso na fibra? Na fibra ótica, seria aquele exemplo simples, né? Você tem duas fibras chegando. Agora sim, mas aí eu vou fazer o quê? Eu tenho uma fibra de um fornecedor e eu tenho uma fibra do outro fornecedor, vou criar um balde, vou ter o somatório, tudo junto. Calma. Você tem que ter um balde do outro lado, tá? Não é só aqui não. Protocolo precisa se comunicar com o outro protocolo. Então não adianta você ter um balde aqui não tem nada, não vai funcionar. Então você vai ter que fazer dos dois lados. Então não adianta, isso não funciona para dois fornecedores separados. Mas, digamos que o seu fornecedor na fibra, ele tem duas abordagens. O que é abordagem? Ele chega duas vezes. Ele chega por um lado da cidade, chega por outro, então você pode conversar com ele e fazer um balde, tá? Que aí você meio que dobra a sua velocidade na fibra com duas portas sem problema nenhum, tá bom? Fica a dica aí para quem tem porta giga e não tem porta de 10 GB, só tem porta giga e precisa de mais link e não sabe como fazer e vai comprar uma nova MikroTik. Então você pode usar duas portas de 1 GB, né, chegando com duas fibras, fazendo o balde na outra ponta, e aí ele vai te entregar tranquilo. Isso é um protocolo que já é utilizado há muito tempo pela MikroTik, tá? Então é muito tranquilo essa questão de balde. E aí temos o filho mais novo da MikroTik, tá? LTE. Acho que poucas pessoas conhecem realmente sobre LTE. Andei procurando na internet. A própria MikroTik não tem a tradução. É um negócio interessante que eu me lembrei. Não tem a tradução de LTE. Não é engraçado isso? Ele foca muito em atender as tecnologias que hoje usam LTE e esquece de dizer o que é LTE. Tá? É impressionante isso. Vamos lá. Traduzindo, é uma evolução a longo prazo. Isso é uma tradução ao pé da letra, né? LTE, Long Term Evolution. Então, assim, evolução a longo prazo. Mas o que é isso, Roberto? É um padrão de redes celulares que permite banda larga móvel com velocidade de conexão de até 150 MB, acho que até mais agora. Evolução, né? Lembra que ele fala Long Term Evolution. Então, assim, o que acontece é um padrão novo. Lembra que eu falei para você sobre o GRE, que era da Cisco e tal? O LTE está entrando mais ou menos como isso. Já nessas versões mais novas, tá? Da MikroTik. É muito importante que você saiba disso. A versão 6. Alguma coisa, 6.47, se eu não me engano, é quando ela começou a aparecer esse protocolo. Já na versão 7 ele já está mais estável, tá? Inclusive essa minha MikroTik que eu estou usando aqui, ela está na versão 6.49, então por isso que ela aparece o LTE. Mas a versão 7 ele está bem mais estável. Ele serve para quê? Ele serve para comunicação de dados através de interface, né? de equipamentos, né? De outras empresas. Então a MikroTik não podia ficar para trás. Por quê? Porque ela precisa se atualizar, ela precisa criar, né? Esse tipo de coisa. Então se você vê aqui, ó, você vai criar a interface aqui da LTE, ó, APN1. APN1 significa o quê? Que você está criando, é um tipo de conexão que você está criando, tá? Você tem como fazer um scanner de LTE, tá? Você aperta aqui, ele faz um scanner, ele mostra aonde tem um equipamento LTE. Lembra de wireless, né? Quando você vai procurar lá, ele diz, ó, o rádio tal da MikroTik, o rádio tal da Ubiquiti aparece. Ele vai fazer mais ou menos isso, mas é uma conexão mais rápida, trafegar dados de um equipamento conectado à sua MikroTik, tá bom? Bom, tenho essas abas aqui de interface, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida com relação a alguma aba dessa, claro, eu não vou entrar em detalhes aqui, como apertar no maisinho, no menos, interface list, Ethernet, essas coisas tudo aqui, porque aí teria que ser um curso, mas eu espero ter ajudado você aí a entender mais sobre essa aba. E se você gostou desse conteúdo aqui, falando sobre a aba interface e queria que eu mostrasse outras abas, IP, router, system, queues, files, essa coisa toda, porque a gente passa por ela todos os dias,
mas muitas vezes a gente nem sabe o que é. Então, assim, se você quiser que eu passe por essas outras abas, deixa aqui no comentário aqui embaixo que eu crio outros conteúdos focados para isso, tá bom? E lembrando, se você também faz bound aí, coloca aqui embaixo, se você faz VLAN, coloca aqui embaixo a tua experiência com isso, tá? Para agregar para os nossos amigos aí, provedores, para que a gente possa crescer cada vez mais. Esse foi o nosso conteúdo, não esquece de assistir outros e até a próxima.